irmãos? Quero compartilhar um texto bíblico, livro do Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. Eu sou grato a Deus pela oportunidade, ao pastor Deiró pela confiança, inclusive ele me deu a honra de prefaciar este livro, e eu fico muito honrado de poder retornar aqui outra vez. Da última vez que eu estive aqui, eu pude falar por 20 minutos, e depois daquele dia, meu ministério mudou em todo o Brasil. Então eu sou muito grato a essa igreja, porque foi abençoadora no meu ministério. Glória a Deus. Versículo de número 2, diz o texto: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, Deus, ele encontrou Moisés no deserto de Midian, pesado de língua, já velho, avançado de idade, com 80 anos, não se vestia mais como um príncipe, mas com roupas singelas, que o deserto lhe proporcionou na casa de Jetro, seu sogro, e ele está cuidando de ovelhas. Deus falou para Moisés que o Abraão, o Isaque e o Jacó o conheceram somente como Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor disse: o meu nome, que na nossa tradução está o Senhor, que vai aparecer quase 7.000 vezes no período veterotestamentário, aí estava um nome impronunciável que o judeu não pronuncia, Yud-Re-Vav-Re. E Deus está dizendo que o Abraão, o Isaque e o Jacó tiveram experiências com ele, mas o nome Hashem nunca foi revelado para Abraão, para Isaque e para Jacó. Mas Deus está revelando este nome a Moisés. Nunca é tarde ou cedo demais. Não importa as circunstâncias ou o lugar que você se encontra. Deus tem sempre coisas ainda para nos revelar. E Deus tem sempre meios e métodos para nos chamar para a sua grande obra. Versículos 6 e 7. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, que vos tirei debaixo das cargas, diga bem forte, das cargas, e vos livrarei, diga bem forte, da servidão, diga mais forte, vos resgatarei, com braços estendidos. Versículo de número 7, diga: nós seremos o seu povo, diga: ele será nosso Deus. 4 frases que você não pode esquecer nesta manhã: cargas, servidão, com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta é: nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Quando Adão ele peca, quebra-se então o relacionamento entre Deus e o homem de forma plena na viração do dia. Mas Deus não é pego de surpresa em nenhuma circunstância. Então tem um filho chamado Abel, Adão, mas Caim mata Abel. Mas a semente do Messias, que um dia vai ferir a cabeça da serpente, ela vai passar não por Abel, mas por Sete. E Sete gera um filho chamado Enos. E o texto diz que a partir de Enos começaram a buscar ao Senhor, pela necessidade que havia de um relacionamento pleno com ele. Mas ele tem um filho chamado Canaã, que por sua vez deixaram um filho chamado Jared, que por sua vez deixaram um filho chamado Enoque. E por andar 300 anos com Deus, Deus o toma. Não se surpreenda, aqueles que andam com Deus em santidade, a qualquer momento serão tomados pelo próprio Deus. Ele deixa um filho chamado Matusalém, que deixa um filho chamado Lameque, e Lameque 3 filhos sem Cã e Jafé. A semente do Messias, ela toma um rumo estranho e aparece na Mesopotâmia através de Sem. É quando Deus, ele intervém na Mesopotâmia em um dos caldeus e ele chama Abrão. Deus quer formar uma grande nação, para que dessa nação viesse o Messias. Na verdade, nós poderíamos pensar, porque Deus não escolheu uma nação pronta, e através dessa nação viesse o Messias.
Deus não quer nada pronto. Deus não quer que você coloque o seu projeto na mesa de Deus e diga: é assim que eu quero. É Deus que intervém em nossa chamada e nosso ministério e coloca os projetos dele sobre a mesa e diz: se quer caminhar comigo, as diretrizes são essas, as direções são essas, sou eu que chamo, sou eu que faço, sou eu que direciono. Só que a nossa chamada, ela é em meio às improbabilidades. Vou repetir, a nossa chamada é sempre em meio às improbabilidades. Porque Deus, ele quer formar uma nação, mas ele vai chamar um homem que é de uma família idólatra. E a esposa dele é estéril. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de uma estéril ele fez nascer um menino com propósitos. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, de uma estéril chamada Ana, esposa de Eucana, ele fez nascer Samuel. Quando ele precisava de um libertador da tribo de Dan, de uma mulher estéril, esposa de Manoá, ele fez nascer Sansão. Quando ele precisava de uma grande nação, de uma estéril chamada Sara, esposa de Abraão, ele fez nascer o Isaque. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, de uma estéril chamada Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, foi de uma virgem, nasceu Jesus de Nazaré. Se você está nessa reunião aqui essa manhã, é porque você não é um acaso, é uma improbabilidade, e que Deus tem propósitos com ela, e que Deus chamou para uma grande obra. Deus quer colocar o nome na nação, mas a nação não pode se chamar Iacov. O segredo no val de Jaboque nunca foi lutar com o anjo do Senhor. O segredo no val de Jaboque era responder à pergunta do anjo. Deus não quer uma geração que luta, Deus quer também uma geração com identidade. Então o segredo não é lutar, o segredo é responder à pergunta: qual o teu nome? Porque o Isaque um dia perguntou a ele, mas ele se vestiu de Esaú e disse: eu sou Esaú. Afinal de contas, quem sou eu? Quem é você? Qual o teu nome? Não dá para ser Esaú no domingo e Iacov na terça. Deus está perguntando: quem somos nós? Qual a nossa identidade? Ele disse: eu sou Iacov. Eu agarro o calcanhar, mas na prática eu sou aquele que engana. Deus disse: então você era. Até o val de Jaboque você engana, trapaceia. Do val de Jaboque para frente você é Israel, aquele que vence com Deus. Até a cruz você engana, depois da cruz você não engana mais. Até a sarça você pode cochear em dois pensamentos: depois da sarça, é eu que faço, é eu que te uso, porque o eu sou te enviou. Através de Iacov eles formam uma grande nação. O Egito não foi tão ruim assim, mas o texto vai dizer que eles se tornaram grandes, e era o momento de viver novas experiências com Deus, mesmo que fosse em um deserto. Só que o faraó que se levantou, ele se incomodava com o crescimento do povo, porque o teu crescimento incomoda alguém. Vou repetir: o teu crescimento incomoda alguém. Na verdade, quando se plantar uma figueira em uma vinha, a figueira achava que ela deveria crescer para cima, e o agricultor passa todo ano e não encontra fruto e diz ao vinhateiro: corte ela, quem sabe está no lugar errado. O vinhateiro disse: eu entendo o porquê ela não cresce, porque figueiras plantadas em vinhas é estranho. E a vinha você planta ela, mas com um bambu aqui, 1 metro depois um outro bambu, você fecha o caixote, porque elas crescem entrelaçadas. Logo a figueira não tem espaço para crescer, então ela não frutifica. Mas há muita figueira dizendo: o lugar é errado, então eu vou sair daqui e vou para um outro lugar. Os céus me trouxe para dizer: é aí que Deus vai dar crescimento. Porque quem entende de crescimento não sou eu e você. Eu entendo às vezes de plantar, o outro de regar, mas de crescimento quem entende é Ele.
Então o vinhateiro diz: não vai cortar, fique aí onde você está. O problema é que ministerialmente nós queremos crescer para o lado, talvez para ser visto, e o vinhateiro está dizendo: não cresce para o lado porque ainda não é o momento, e nem para cima. Eu vou escavar, eu vou adubar, eu vou escavar, eu vou adubar. É momento de crescer para baixo, ter profundidade, para quando bater o vento não tombar. Sem raiz não tem crescimento. Fique aí onde Deus te chamou, é aí que Ele vai te usar. Aleluia! E o vinhateiro diz: no ano que vem pode voltar. É ano de crescimento, é ano de frutificar. O faraó aumentou a carga do povo, pensando que quem sabe assim eles não iriam crescer. Eles se multiplicavam, eles frutificavam. Bons obreiros, quanto mais aumenta a carga, mais se multiplicam, mais frutificam, mais geram crescimento. Então o faraó entendeu e disse: peça para que as parteiras matem dos meninos que nasceram das hebreias, do sexo masculino. Quem sabe assim eu impeço o povo de crescer. É difícil em tempos de crise, porque muitos deixam de gerar. Debaixo do decreto de Faraó, Zebulon disse: eu não gero. Naphtali também não gera. Rubens também não gera. Efraim e Manassés também não geram. Dan também não geram. Simeão também não gera. Tem muita gente que deixou de gerar culpando a crise. Só que em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi com Anrão e Joquebede disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não quer fazer, faça você. Se ele não quer dar glória, dê por você e por ele. Se ele não quer santificar, santifique você. Ela gerou um menino e as parteiras não mataram. Porque quando você gera em tempo de crise, ninguém mata aquilo que você frutificou e gerou. O Moisés, colocado em um junco, lançado nas águas do Nilo, é como um pão lançado nas águas. Moisés nas águas do Nilo é como um pão lançado nas águas. Você não perde. Em breve nós vamos o achar com propósitos. As águas do Nilo são as mesmas águas que Faraó usava para matar as crianças, mas é a mesma água que Deus vai mudar o curso dela para colocar o Moisés no palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te leva e te direciona para onde Deus quer te usar. A filha de Faraó disse: quem gerou este menino? Só gera, não precisa se apresentar. Levaram ela até Joquebede. Joquebede é escrava. Escrava não tem direito a salário. E ela disse: eu vou dar um salário para você dar de amamentar ao menino. Quando você faz no ministério o que ninguém quer fazer, receba os cuidados de Deus para a tua vida. O Moisés como um pão lançado nas águas, em breve nós o achamos com 80 anos. E Deus disse: Moisés, eu vou te usar. Deus está disposto a ouvir as suas queixas, mas Deus não tolera que você terceirize o que Ele colocou em tuas mãos para fazer. Deus ouviu ele dizer: sou pesado de língua. Deus ouviu ele dizer: eles não vão acreditar em mim. Deus ouviu ele dizer: eu não tenho nenhum nome. Até aí Deus está disposto a ouvir. Mas quando Moisés disse: coloque Arão no meu lugar, nas entrelinhas, vou terceirizar o que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer, o texto diz: a ira do Senhor se acendeu.
Grava isso no seu coração. Aquilo que é para você fazer, não terceirize para terceiros. Se Deus te chamou, Ele garante, te capacita e Ele faz por intermédio de você. Mas nós vamos comemorar uma festa, Moisés, e essa festa é minha, solenidade minha, se chamará Páscoa. E na noite em que vocês deixarem o Egito, vocês vão colocar uma mesa no chão, para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Vocês vão colocar os pães asmos, o cordeiro, não preciso me desgastar, você conhece. Mas vocês vão colocar 4 cálices de 86 ml sobre a mesa, e todos irão beber no dia 14 de abril. Todo judeu faz isso, ortodoxo, até os dias de hoje. Coloca uma mesa no chão, ou um tapete, ou um carpete. 4 cálices comemoram a Páscoa. O primeiro cálice fala das cargas, o segundo da servidão, o terceiro, com braços estendidos vos resgatarei, e o quarto, eles cantam e gritam na mesa: nós seremos o teu povo. E eles acreditam que eu, Senhor, serei vosso Deus. Quinta-feira, mais ou menos 1 milhão de cordeiros haviam sido mortos, levados no templo em Jerusalém. Jesus iria comemorar a última Páscoa com os discípulos. Pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro e os levar para dentro de um cenáculo. Quando Jesus chegara, estavam os 12, talvez a mesa colocada no chão. Eu queria que nessa reunião nós não tivéssemos uma mesa colocada no chão, mas que o mesmo sentimento estivesse permeando em nosso meio. Qual é o sentimento? Quem nós éramos e o que o sangue do Cordeiro nos fez tornar. Os 4 cálices estavam sobre a mesa, os pães asmos, as ervas amargas e o pão sem fermento. Era para o anfitrião fazer uma oração, mas nenhum evangelista cita essa oração. Mas cita o desejo de Jesus: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Em Lucas capítulo 22, versos 17, Jesus pegou o primeiro cálice, ele bebe, e ele entrega aos 12. Este primeiro cálice fala das cargas. Mas antes de Jesus pegar o segundo cálice, Jesus vai partir o pão, e os discípulos estão murmurando em volta da mesa. Qual é a murmuração? A mesma que acontece em nossos dias em volta da mesa. Quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina melhor? Quem faz melhor? Enquanto os discípulos estavam preocupados com quem é o maior, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, Ele vai fazer o serviço mais indigno de um escravo: lavar os pés do seu Senhor. Mas na verdade eles eram discípulos. E Jesus tirou o vestido, pegou a bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. O que Ele queria nos ensinar é: o maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior é o que serve. Vou repetir: o maior é o que serve. E antes de Jesus servir, Ele disse, João 13, versos 3, eu vim do Pai e eu vou para o Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos. E aí Jesus serve. O que Ele queria ensinar? Que nós precisamos saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual é o nosso propósito. Qual a sua origem, qual o seu destino e qual é o seu propósito. Se você pegar uma lâmpada ou uma luz, e se ela não servir em seu propósito, que é acender, ela é colocada debaixo do alqueire. Mas se você entender o seu propósito, que é servir, o seu lugar é na prateleira de cima. Não estou falando de sucesso gospel, estou falando que prateleira de cima é estar mais próximo do propósito daquele que te chamou. Se você não acender e não servir, você não entendeu o seu propósito. O seu lugar é prateleira debaixo do alqueire. Mas se o Espírito Santo nesta manhã te acender, o teu propósito é estabelecido e você é colocado em cima.
Se o sal não entender o seu propósito, ele é embaixo, pisado pelos homens, insípido, para nada mais presta. Mas se o sal entender o seu propósito, ele é colocado em cima. O Senhor está nos chamando para entender o propósito. E o propósito no reino, para ser o maior, ainda é servir. Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo. E quando ele se esvazia, ele toma a forma de servo, semelhante aos homens, e até a morte de cruz. Mas Deus, como sabe que o Filho enviado entendeu o seu propósito, o seu lugar é em cima, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, a qual chegará o dia em que toda língua há de confessar, e todo joelho há de se dobrar. Quer alcançar a prateleira de cima dentro do reino, o seu propósito e o meu propósito ainda é servir. Não é de se estranhar o porquê Pedro tirou os pés. Era o serviço mais indigno de um escravo. E Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então me dá um banho, Senhor. Mas o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Não precisaria dizer essa manhã que Deus está me mostrando, não. Quantos obreiros, ministros, não estão entendendo o momento? Não é só você. Quando os caldeus invadiram Jerusalém por 3 vezes, 606 a.C., levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foram colocados dentro do palácio. No ano 597 invadiram a segunda vez, levaram 10.000 cativos, e Ezequiel, também levado à Babilônia, mas ele está fora do palácio. Só que no ano 586, com Nabuzaradã, invadiram a terceira vez, destruíram o templo, saquearam os utensílios, os muros que Neemias irá reconstruir futuramente foram todos queimados e a glória foi embora. E Jeremias ficou em Jerusalém. Deus não perdeu o controle da história. Ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel fora do palácio, ele tem um Jeremias em Jerusalém, segura, ele tem um Pedro na Judéia, ele tem um Filipe em Samaria, mas ele tem um Paulo nos confins da terra, ele tem uma menina na casa do Naamã, ele tem um José na casa de Potifar. A congregação que você dirige, o departamento que Deus colocou em tuas mãos, não é errado. Deus vai fazer na tua vida, aí onde você está. Deus não erra. Vou repetir, Deus não erra. O lugar que Ele te colocou, é aí que Deus quer te usar. Não, mas a congregação lá, é lá que Deus vai te usar. Mas está muito estranho, não estou entendendo. Deus não te chamou para entender. Deus te chamou para servir e obedecer, que quem faz é Ele. Não, mas eu não tenho muitas ferramentas. É com aquilo que você tem em mãos que Ele vai te usar. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, abrir o mar é comigo. O que você tem na mão, Davi? Uma funda. Quem derruba o gigante sou eu. O que tem em mãos, sacerdotes de Josué? Buzinas, é insignificante, só toca. Quem derruba as muralhas sou eu. Ei, obreiro, o que você tem em mão? Um pão de cevada torrado e só 300. É com esses que Deus vai fazer uma grande obra. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, e essa vara está morta, não está enfincada e enraizada na terra, não importa. Quem faz florescer sou eu. O que você tem na mão? Eu tenho uma queixada de jumenta. Fica tranquilo, quem derrota os 1000 homens através dela ainda sou eu. Se Ele te chamou, Ele te garante. É com aquilo que você tem em mãos, no lugar que Ele colocou, é aí que Ele vai te usar. Não entender é natural. O Abacuque também não entendeu. Quando Deus mostrou para ele a visão no capítulo de número 1, ele se queixa: Senhor, por que tudo isso há de nos sobrevier? Como pode o Senhor permitir
os caldeus e os ímpios invadir Jerusalém, destruir tudo e o seu povo em opróbrio. Capítulo 1, Deus não fala com ele, porque nesse capítulo de número 1 da nossa vida, eu te convido a sair para o capítulo 2. Sai do capítulo das queixas e das perguntas e vai para aquilo que foi nos ensinado nessa manhã. O quartinho de oração de Abacuque era uma torre de vigília no capítulo 2. E lá ele está orando. Não, Deus não usou muito barulho, o sapatinho do fogo, não. A resposta foi sussurrando a Abacuque: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Sai do capítulo 2 quando você entende o propósito e vai para o 3 e começa a fazer o que você deixou de fazer. Abacuque começa a adorar. Qual é a adoração? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos da vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia eu exultarei com alegria o Deus da minha salvação. Porque as provações revelam quem nós somos por dentro. Vou repetir: as provações revelam quem nós somos por dentro. O que ele faz agora você não entende, mas você vai entender depois. Após lavar os pés de Pedro e dos discípulos, ele vai partir o pão, mas ele deixa uma frase: um de vós há de me trair. Ficou esse silêncio, e ele disse: um de vós há de me trair, e este é o diabo. João pergunta quem é, e ele diz para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado do pão. Na verdade, na mesa de Jesus tem muita gente em volta dela, mas ouvir os sussurros de Deus só aqueles que estão mais próximos de Jesus. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe. Só que de 5.000, somente 500 pessoas e mais Tiago ficaram para vê-lo ressuscitar. Só que de 500, somente 120 em Atos 2 estão no ciclo de oração, orando no cenáculo. Só que de 120, só 70 em Lucas 10 vão para o evangelismo, depois da escola bíblica dominical. Só que dos 70, só 12 andam com Jesus. Só que de 12, só 11 vão tomar ceia. Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, somente João está com Jesus nos pés da cruz, porque só João ouviu o que ninguém ouviu e viu o que ninguém viu. Cabelos brancos como a neve e olhos como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Magdala, Damasco, em Tiro, mas eternidade. Os seus pés como latões reluzentes, ele com olhos chamas de fogo, dizendo: João, eu sou mesmo, eu não mudei. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Ele está pela pessoa do Espírito em nossa reunião aqui essa manhã. João ouviu o que os outros não ouviram, mas todos estavam em volta da mesa. Intimidade e sensibilidade nos traz profundidade e experiências maiores com Ele. Quando Jesus deu o bocado de pão, Judas saiu da mesa, porque na Assembleia de Deus, quando o pão é partido, sempre irá revelar os corações daqueles que estão em volta da mesa. Jesus então, ele deu o pão a todos, quando Judas havia saído. E ele pegou o segundo cálice, Lucas 22, versos 20. E ele disse: este cálice que para os judeus é a servidão, é a nova aliança no meu sangue. Bebê. Só que todo judeu toma 4 cálices. E entre o segundo para o terceiro, canta-se um hino. Marcos 14, Mateus 26. E tendo cantado um hino. Só que ele foi para o Monte das Oliveiras e abandonou a mesa com 2 cálices. Os discípulos vão atrás dele. E Jesus para e diz: todos vós serão dispersos. Como ovelhas que não têm pastor, irão me abandonar. Pedro não estava mentindo. Pedro não conhecia quem ele era por dentro. Pedro disse: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Eu vou morrer contigo. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Mas eu vou te esperar na Galileia. Eu vou repetir: antes que o galo cante, você vai me negar, mas eu te espero na Galileia. Eu vou explicar melhor. Eu sei que no Getsemane eu vou voltar para falar com vocês e você vai estar dormindo 3 vezes. Quem dorme 3 vezes
na oração e na prova, está vulnerável a negar 3 vezes no sinédrio. Só que eu te espero na Galiléia para te fazer 3 perguntas. Você vai dormir 3 vezes, vai me negar 3 vezes. Eu te espero na Galiléia e te faço 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? O Pedro não foi lá na Galiléia porque abandonou o ministério. Quem sabe ele foi no mesmo lugar que Jesus fez uma promessa para ele há 3 anos antes: eu vou fazer você pescador de homens. Ele dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas, e no mesmo lugar que ele negou, ele se levantou e pregou um sermão em Atos 2, e quase 3.000 almas se converteram. Jesus não desistiu de você. Jesus não desiste de quem nós desistimos. Jesus, ele não abre mão daqueles que nós deixamos para trás. Ele está dizendo: Pedro, no mesmo lugar do seu fracasso, pode ser neste mesmo lugar que eu vou te usar para uma grande obra. Quando Jesus está no Getsêmani, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Com braços estendidos vos resgatarei. Só ele poderia cumprir o 3º cálice. Quando ele sai do Getsêmani, Judas o trai, no grego, repetidos beijos. E quando os soldados vêm o prender e perguntam se ele é Jesus, ele disse: eu sou. E eles caem. Eles prendem Jesus e levam Jesus para a casa de Anás, de Anás para o sinédrio, do sinédrio entregam Jesus para Pilatos, e Pilatos não encontra nele crime algum e envia Jesus para a jurisdição da Galiléia, para Herodes. Só que Herodes queria show, Herodes queria um milagre, Herodes queria um espetáculo. Jesus não disse uma palavra para Herodes, porque o Herodes é aquele que calou a voz de um profeta. Quem quer apagar a história de um profeta e cala a voz de um profeta, não é digno de ouvir Jesus. Ele queria show e espetáculo e não ouviu Jesus. Mas a DSM não veio para isso, porque vocês amam a palavra. Jesus ainda fala por meio da palavra. Enviam Jesus novamente para Pilatos. Pilatos não encontra nele crime algum, mas mesmo assim envia Jesus para uma cruz. Jesus disse 7 frases na cruz, mas em João 19 ele disse: tenho sede. Mas ele não é Deus. Como homem ele tem sede, mas como Deus ele tem água da vida eterna. Como homem ele sentou no poço de Jacó e diz: estou cansado. Mas como Deus ele subiu numa montanha e diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem é este? Jesus fez essa pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Alguém disse: estão falando que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em São Mateus, mas antes da pandemia em Campinas, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, batem na porta de nossas casas. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os adventistas do 7º dia, que tem como fundador Guilherme Miller, vai dizer que ele é o arcanjo Miguel. Os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, vai dizer que ele é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os budistas, eles vão dizer que ele nunca foi Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo de legado a ser seguido, de liderança e exemplo. Se perguntar para os kardecistas, vão dizer: ele nunca teve um corpo, somente teve um espírito elevado. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, vão dizer que ele nunca foi Deus, é só um profeta e nada mais. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o
Pai da eternidade, é a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Paulo vai dizer: é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e que foi recebido em glória. Lázaro vai dizer: para mim ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João Batista vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se perguntar para um assembleano aqui de São Mateus, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Ele disse: eu tenho sede. O texto vai dizer que pegaram vinagre. No original é vinho azedo. É o terceiro cálice. Ele está com braços estendidos. Quando colocaram em seus lábios, ele disse: está consumado. O que ele estava dizendo é: nós fomos resgatados. Um menino judeu, ele saía da sua casa com 16 ou 17 anos de idade. Ele levava no bolso prata, suco de uva e um contrato. Batia na casa da pretendente, 14 ou 15 anos de idade, judia. Ele batia na porta, alguém abria, ele entrava. Na frente dos pais ele dizia para a moça: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele pegava a prata, colocava na mesa e dizia: está pago o dote, tua filha é minha. O contrato era assinado, ele dava o suco de uva para ela beber. Enquanto ela bebia, ele fazia uma declaração de amor solenemente. Qual é? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Mas ele não levava ela naquele momento, ele ia embora. E ela queria sair correndo atrás dele. A mãe segurava e dizia: filha, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido, e quando ele voltar e nós não sabemos, ele te leva. Quando ele chegava no bairro, os meninos da sua idade perguntavam: quando você vai buscar a menina? Ele sabia, mas essa cultura em Israel, ele dizia: o dia e a hora ninguém sabe, só meu pai. Eu vou codificar. Ele deixou a eternidade, bateu na porta: eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Como com Jesus não tem ficada, com ele é casamento, ele disse: quer se casar comigo? Vou repetir: com Jesus não tem ficada, com Jesus é casamento. É na alegria, é na tristeza, é na dor, é na doença. Não, mas não te chamou em casamento porque você prega bem, porque você canta bem, porque seu terno é bonito, porque você arrumou o cabelo hoje. Coisa nenhuma. Quando nós estávamos na cachaça, outros na prostituição, eu dentro do sistema penitenciário, ele já estava no altar dizendo: é com ele, é com ela, isso é graça, é com ele, é com ela. Quando você disse sim, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue e disse: está pago o dote, você foi comprado e tem um dono. Quando o pastor Deiró delegar os diáconos para servir a ceia e você estiver bebendo, lembra do sim que você disse e da declaração de amor que permeia sobre a ceia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Tenho 4 minutos e eu encerro. Falta o último cálice. Jesus foi colocado em um sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos e subiu a súbito aos céus. E um anjo disse: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, ele voltará. A igreja que nasceu na eternidade no coração de Deus, anunciada em Cesareia de Filipe, com uma promessa que as portas do Hades não iriam prevalecer contra ela, mas ela foi comprada na cruz do Calvário. Quando Deus adormeceu Adão, da costela de Adão, ele tirou Eva, para estar ao lado dele, caminhar com ele. Quando o nosso segundo Adão está na cruz, o soldado com uma lança rasga a sua costela, sai água e sai sangue. Ali nasce a igreja, ao seu lado, para caminhar com ele, para estar ao lado dele. Paulo diz: eu digo um mistério, que assim como Cristo amou a igreja,
Vós maridos também amai as vossas mulheres. E Paulo vai dizer: porque esta mulher é osso dos meus ossos. Mas a qualquer momento, pode ser que nossa reunião não acabe. Pode ser no caminho de volta para casa, talvez chamando o Uber, talvez dentro do seu carro, talvez dentro de um ônibus. Quem sabe não dê tempo de tirar a gravata em casa. Será dada uma palavra de ordem, o alarido e a voz de arcanjo. Onde está a promessa da sua vinda? E uma trombeta de Deus, ela vai soar. E Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. A convicção paulina é: e depois nós, 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 até você entender, e depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E os nossos irmãos que morreram na pandemia, que morreram no Coliseu, afundados no Oceano Atlântico, no Titanic, e o corpo se perdeu. Nossos irmãos que morreram, acometido o corpo pelo câncer. Paulo diz que eles ressuscitarão primeiro. A morte não é o fim, mas é o passaporte para a vitória. Certo teólogo em coma, e ontem faz alguns anos que ele morreu, comemoraram na igreja a data de ontem. Como comemorar a morte de alguém? É porque se lembraram da oração que ele fazia. A igreja orava dizendo: livra ele dessa enfermidade. E ele orava e depois escreveu uma carta à sua esposa dizendo: porque a igreja está impedindo eu de ir para a glória e estar com meu Senhor. Deixe-me ir para estar com meu Senhor. A morte não é o fim, é o passaporte para a vitória. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de corruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Cumprir-se a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Só que quando a igreja subir no arrebatamento, nós vamos ser galardoados. Mas vai ter uma mesa posta nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E há um lugar para você lá. Dê uma olhada para esse irmão que está do teu lado e diga: tem um lugar melhor para você. Mas eu não falo muito com ele, então decide. Os dois assim na mesa não dá nas bodas. Você vai ver o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Zacarias, o Davi. Você vai ver Paulo, Epafrodito, Tito, Tíquico. Você vai ver Timóteo. Você vai ver Epáfras, você vai ver Onésimo, você vai ver na mesa Filemon, a Ruth vai estar na mesa, o João Batista vai estar na mesa, mas está faltando alguém. E ele vem como um diácono. Que privilégio ser diácono. Ele vem como um diácono, com uma bandeja e com o último cálice. Ele vai chegar na mesa e vai dizer: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele servir a mesa, a igreja vai dar um grito: nós somos o teu povo. Vamos ensaiar? Diga bem forte: nós somos o teu povo. E ele vai dizer: eu sou o vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, para todos sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Heró, muito obrigado pela riquíssima oportunidade.